No vídeo de hoje eu mostro 3 livros novos de agosto, os livros que eu comprei aí por último. São livros que tratam aí de temas bem contemporâneos. Em comum eles falam sobre morte, sobre brutalidade, sobre solidão e sobre o peso de existir de formas bem diferentes. Oi canal, quero mostrar para vocês hoje os meus livros novos de agosto. Temos O Riso dos Ratos, No Sufoco, capas muito bonitas, e A Morte de Ivan Ilitch. Eu comprei esses livros no Amazon Prime Day e deixei aqui para abrir com vocês. Então, se vocês querem ver aí um pouquinho mais sobre os livros, sobre o que vem por aí, os conteúdos novos, já curte esse vídeo, se inscreve se você ainda não é inscrito, compartilha o vídeo aí com pessoas que vocês acham que vão curtir o canal, ativa as notificações e fica comigo até o final do vídeo. Vamos começar com O Riso dos Ratos. Esse livro ele é do Joca Terron. E a gente tem essa edição, deixa eu abrir aqui com vocês. Editora Todavia, 2021. Opa, bem bonita a capa. Ela é meio fosquinha, assim, meio diferente, não é bem brilhosa. Eu não lembro, na verdade, de onde que veio essa dica dessa leitura. A gente tem aqui nessa narrativa a história de um pai que promete uma vingança aí pra filha dele em função de uma violência brutal que ela sofreu. Aqui acontece uma pandemia, que não é muito detalhada, né? Enfim, só li a sinopse. Mas é uma febre que acaba tornando a cidade, aí o país, um ambiente super caótico e destruído. Então, durante meses, esse cara aí, que é o pai dessa menina, ele se torna um cara super recluso dentro da casa dele e ele fica só rastreando e estudando os movimentos do agressor dela e entendendo, planejando, enfim, essa vingança. Enquanto o país ali, a cidade, vai se tornando um ambiente bem caótico, violento. Esse livro é sobre obsessão, retrocesso social e injustiça. A Morte de Ivan Ilitch. O livro, deixa eu abrir aqui. Ele é bem pequenininho, bem um livro de bolso mesmo. É bem bonita essa capa, lembra até um pouco as cores do canal. É da editora Antofágica, tem só 104 páginas e foi escrito em 1886. Gregório, vem pra cá. A gente tem, então, obviamente, né, a trajetória aí do Ivan Ilitch, que é um russo de 45 anos que vive uma vida de acordo com os padrões da elite. Então, casamento perfeito, filhos, conforto material, a carreira dele crescendo exponencialmente, né, no cargo dele como juiz, status social. Mas tudo muda quando ele sofre um acidente doméstico por conta de uma dor crônica aí que não passa nunca nas costas, ele acaba ficando acamado. E aí ele começa a fazer reflexões sobre a sua vida, não é mesmo? E aí ele vai se vendo angustiado, vai se vendo recluso, vai se vendo abandonado pela família, pelos amigos. E o que se torna mais marcante aí na vida do Ivan é o cuidado e o zelo do cuidador dele, né? Que mostra muita compaixão por ele nos momentos finais. Afinal, acho que a gente tem aqui um livro sobre reflexão, né? Quando ele começa a confrontar aí a morte, começa a refletir sobre a futilidade que foi a vida dele, o vazio que foi a vida dele, e muito baseada em aparência, né? Esse livro, ele tem bastante crítica à sociedade burguesa, pelo que eu dei uma pesquisada, né? E sobre essa reflexão aí diante da morte. Eu tô bem ansiosa pra ler porque é o primeiro livro do Tolstói que eu vou ler. É bem provável que desses 3 aqui que eu tô abrindo hoje com vocês, ele seja o primeiro por onde eu vou começar a leitura. Bom, aqui abrindo então, na verdade já está aberto, No Sufoco, né, já mostrei pra vocês. Ele veio, na verdade, sem embalagem, então ele tá até meio sujinho aqui na capa. É um livro do Chuck Palahniuk, que é um estadunidense, editora Leia. O título original é Choke e foi escrito em 2001. E o Chuck, ele é o autor de Clube da Luta, que virou adaptação, né, para o cinema do diretor David Fincher. A gente tem aqui a história, então, do Victor Mancini, que é um ex-estudante de medicina que abandona essa vida aí de estudos para virar um golpista. Se especializa nesses golpes aí, eu acho, pelo que eu vi, e ele acaba
dando esses golpes em restaurantes. Então ele vai em restaurantes, finge que se sufoca e se afoga com a comida, e a pessoa que vem salvá-lo ali naquele momento acaba tendo uma percepção de que deve cuidar dele e fica responsável por ele. E essas pessoas começam a mandar cheques para ele pelo correio. Então ele vai dando golpes e golpes e golpes em muitas pessoas, em muitos restaurantes, e ele acaba se sustentando com esse valor que ele recebe dessas pessoas. Com esses valores que ele vem recebendo dessas pessoas, ele sustenta a mãe dele num asilo, essa mãe que tem Alzheimer, e ele também trabalha num parque temático, algo assim, e frequenta um grupo de pessoas sexólatras. Então, através desse grupo, ele acaba mostrando aí um vício dele e ele acaba tendo contato mais fácil com mulheres. Nós temos então nessa obra as paranoias do Victor e várias paranoias que ele vai descobrindo sobre o passado dele, cenas bem cruas, uma linguagem, né, bem crua e personagens desequilibrados que são praticamente a marca registrada do Chuck. Galera, voltei em outro dia aqui, outra roupa, enfim, pra gravar um adendo aí os livros novos de agosto, né, porque neste meio tempo que eu já tinha gravado a parte de antes, rolou o Encha Seu Kindle, né, que foi aí no dia 22 de agosto, e eu queria mostrar pra vocês os livros que eu acabei conseguindo nessa promoção, nesse evento, né, então 23 minutos, o primeiro livro é do Aldson Souza, um brasileiro, né? Eu paguei R$13,90 nesse livro e a premissa desse livro é bem legal, que é a seguinte: todos os dias, sempre no mesmo horário, um rapaz morre e fica morto por 23 minutos e depois retorna à vida. Memórias Violadas. Esse livro é do Louis Wickbold e custou R$2,99. A premissa dele aqui é que em 2070, 2071, as pessoas comemoram uma conquista científica que é um dispositivo capaz de acessar as memórias e compartilhar memórias entre as pessoas. Cemitério dos Vivos é do Lima Barreto, um brasileiro também. Esse livro foi grátis e aqui ele traz um relato, né, um diário dele do período que ele ficou confinado num hospício no Rio de Janeiro no ano de 1919. O Corcunda de Notre Dame, não preciso falar nada, né? Foi R$1,99, é do escritor Victor Hugo. É exatamente, né, a história do filme da Disney, né? E eu sempre tive muita curiosidade de ler o livro e fiquei bem feliz que consegui ele também nesse precinho ótimo. O Médico e o Monstro. Esse livro foi 50 centavos. É do Robert Stevenson. E aqui também é um clássico, né? Acho que muitos de vocês já devem conhecer. A história de um médico renomado, muito respeitado, o Dr. Jekyll, que guarda um segredo, né, bem obscuro, então, sobre uma segunda personalidade que ele tem aí, que é enfurecida e é selvagem, enfim. Angústia, do Graciliano Ramos. Esse livro aqui, ele não é uma ficção, né, então ele é uma narrativa aí bem contemporânea, e conta sobre a vida do Luiz da Silva, um homem normal, enfim, que passa por ansiedades, desesperos, reflexões sobre a vida. Então, nada mais é do que essa narrativa em cima da vida desse personagem. Ah, e esse aqui também foi grátis. E por último, temos A Síndrome E, do Frank Tillies. Esse foi R$13,99, também parece super interessante a premissa. Então fala sobre um cara que fica cego após assistir a um filme mudo e bem bizarro aí, feito por um cara com uma mente doentia, enfim, e aí a gente conhece a ex-namorada dele, que é tenente da polícia, e entra aí nessa narrativa, entra nessa investigação para ver o que aconteceu. E eu queria conversar com vocês também sobre as minhas últimas leituras, porque nessa passagem de tempo aí, desde que esses livros chegaram, já faz algumas semanas, e aconteceram algumas leituras, né, então nesse meio tempo eu consegui ler bastante. Foi um mês muito bom, assim, de leituras de livros que já estavam na minha lista e calharam de todos serem bons, então fluiu bem, sabe? E aí eu queria mostrar pra vocês então o que rolou. Então eu finalizei Matéria Escura, do Blake Crouch. Vai ter resenha sobre esse livro na semana que vem. Aqui a gente tem a história do Jason, que é um cara comum aí que é sequestrado
e vai descobrindo que ele, em outra realidade, aí, em outra vida, fez uma descoberta sobre uma caixa que consegue levá-lo para outras realidades dele mesmo. Então ele consegue acessar outras vidas, outras realidades paralelas. Muito legal, já gravei o vídeo sobre a resenha e vai sair na semana que vem o vídeo completo. Outro livro que chegou e eu já consegui fazer a leitura, então acho que eu tinha mesmo falado que provavelmente eu ia começar pelo A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. De fato, o primeiro livro dele que eu leio. Aqui a gente tem uma novelinha curta. Nessa edição ela fica com o quê? 98 páginas só, então um livro muito rapidinho, muito tranquilo. Ao contrário do que eu imaginei, a tradução, né, pelo menos a tradução dessa edição aqui, é muito bem feita, é muito acessível, é muito tranquila, né, ao contrário do que eu achava que seria uma leitura pesada, densa, difícil de entender, não foi assim. Eu gostei muito, foi bem diferente do que eu imaginava também por ser o Tolstói. Gostei pra caramba, não fiz ainda a resenha desse livro, mas vai ter também com certeza a resenha completa. Aqui então a gente tem a passagem da vida do Ivan Ilitch, né, que morre, então não é novidade para ninguém, morre no final do livro e nós vamos passando por essa história, então, da vida dele, como que ele levou a vida, como que foi a relação das pessoas com ele, então da família dele, dos colegas de trabalho, dos filhos, de como que ele via a vida, como que ele via os relacionamentos, como que ele via o trabalho. A gente vai acompanhando as reflexões que vão chegando na cabeça dele, né, quando ele se dá conta de que ele fica doente e tá se aproximando da morte, né, então é impactante por esse viés e muito legal, vai ter resenha também completa muito em breve. A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin, um livro sensacional também que eu consegui terminar. Já tinham me indicado muito as obras da Ursula, tem também outros livros dela que dizem ser tão bons quanto esse, mas eu comecei com esse, né, e achei excelente. O nosso protagonista, então, ele tem o poder de mudar a realidade através dos sonhos. Então, ele dorme e quando ele sonha, aquilo que ele sonha se transforma o que é a realidade e só ele sabe que aquilo mudou. Então, ele acorda e as coisas estão diferentes conforme o que ele sonhou e as pessoas não percebem que mudou, sabe? Elas simplesmente vão levando a vida ali como se nada tivesse acontecido. É uma distopia, né? Então aqui a gente vai ter realidades dos mais diversos tipos, desde realidades caóticas, a gente vai ter alienígenas, a gente vai ter um pouco de romance também, bem interessante também, vai ter resenha completa muito em breve no canal. E para finalizar, uma leitura que eu não terminei ainda, né? Na verdade ainda tá aqui marcadinha, que é O Riso dos Ratos, do Joca Terron. Também um livro que chegou recentemente aí, que eu já comentei para vocês, né? Então nós temos aqui a história de um pai que busca incessantemente a vingança por um evento que aconteceu com a filha dele. E nós vemos também isso se desenrolar numa realidade que eu não diria muito bem uma distopia, é mais uma ficção contemporânea, sabe? Porque ela se desenrola de uma forma tão no presente e de uma forma tão real que eu não chamaria tanto de distopia. Não sei se eu tô errada por falar isso, mas foi a visão que eu tive. Eu não terminei ainda, é uma leitura extremamente pesada, ela é muito, muito, muito parecida com o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Se me disserem que o Joca Terron não tem o Saramago como uma inspiração, eu vou jurar que tá mentindo, porque é muito parecido. Tanto a forma de escrever dele, assim, sem travessão, sem aspas, sem ponto de interrogação nas conversas, desde isso até a própria história, sabe? Então, caos, fome, pessoas se juntando em grupos, guerreando entre si mesmas, escravidão entre grupos, canibalismo, é uma coisa bizarra, assim. E é uma leitura pesada mesmo, ela é cansativa, apesar de muito boa e muito bem escrita. Então eu tô muito ansiosa para terminar e depois contar para vocês direitinho a história toda. E espero que vocês tenham gostado, curtam aqui embaixo. Eu sei que tem gente que gosta mais desse tipo de vídeo, que é resumindo, né, então o que chegou, o que a gente tá lendo, o que a gente leu aí nas últimas semanas. Então me contem se vocês curtem mais esse tipo de vídeo, se vocês gostam mais das resenhas completas. Aqui vai ter sempre um pouco dos dois.
Um beijo, até o próximo!